Bom, eu não podia ficar longe da polêmica do Ghost in the Shell, né? Se vale ou não vale a pena essa mudança de estilo, essa mudança de todo o ritmo dela, todo da obra, assim. Se vale ou não a pena essa mudança. Olha, o que eu tenho pra te falar é uma resposta extremamente complexa. Resumindo ela, sim e não ao mesmo tempo, mas por outros motivos. Complicado? É um assunto complicado mesmo. Mas começando a falar aqui, olha, o que acontece, tá? A gente vai fazer uma análise sobre 3 pontos de vista, tá? Vai fazer uma análise, uma comparação ali com, por exemplo, o primeiro filme de 95, tá? A gente vai fazer uma comparação do anime em si, que eu olhei até o segundo episódio, até onde tem lançado até então, quando eu tô gravando esse vídeo. E a gente vai fazer uma análise breve, uma análise breve do mangá, tá? Começando aqui pelo anime, tá? Esse de 2026 de agora. Olha, qual é o ritmo dele? A gente tem que analisar se o tipo da arte ali, se ela é importante ou não, pela proposta que ele traz. Eu também sou escritor, né? E uma vez eu tenho uma história escrita, né? Que é Possessão. Aí o link vai estar na seção de comentários aí, caso você queira... No comentário fixado aí, caso você queira assistir, tá bom? E o que acontece? Uma vez chegaram pra mim e disseram assim, Matheus, é o seguinte, ó. Eu gostei da tua história, assim, mas ela podia ter mais comédia. Olhei pro cara e fiquei, beleza. E relevei a crítica, por causa que isso pra mim não fazia nenhum sentido, sabe por quê? Porque minha história é um drama. Ela não tem que ter comédia. Então, pra a gente fazer uma análise de como a história tem que se comportar nessa parte de traços ali, da personalidade dos personagens, do ritmo que a história toma, o que a gente tem que olhar pra proposta que ela tá se propondo. A proposta do anime é de fato uma proposta mais amena. Ela não tem tanta explicação quanto tem o mangá, vários assuntos mais delicados ficam fora ali da animação, um pouco por conta do ritmo, você não consegue parar e pensar sobre o que está sendo dito. Sabe? Você pensa um pouco, mas não, você tá prestando atenção nos acontecimentos se desenrolando e não tem como prestar tanta atenção como você prestaria no mangá, ainda mais que o mangá é cheio de nota de rodapé e tem uma seção no finalzão do mangá, que eu não cheguei a ler todo o mangá, tá? Por um motivo que eu vou falar depois. Tem uma seção no final do mangá lá que é só de explicações pela história, numerado por página aí, ó, página 50 tal coisa, página 60 tal coisa, 70 tal... E ali explicando tudo ali, questões ali do mangá, do mundo, né, e tal. Então, pro ritmo que o mangá tem, porque o anime tem, eu acho que o estilo que ele adotou é perfeito. Só que assim, acabou que ficou uma história mais superficial. Ficou ruim? Não, muito pelo contrário, eu acho que é uma história ainda muito bem estruturada. Mas assim, por que fizeram o filme com a Major Kusanagi mais séria? Os traços dela não são tão diferentes no filme quando são nesse novo anime. Tá? Se você olhar para o mangá, tem várias vezes ali que você vê a Major Kusanagi com traços que lembram muito o primeiro filme, tá? Aquele jeito mais sério e tal. E por que eu acho que o filme também acertou em mudar completamente o personagem? Pelo seguinte, ó. A história, ela traz questões, assim, muito complexas. Questões, assim, inacreditavelmente importantes, nem inacreditavelmente contemporâneas. Eu acho até que algumas questões que o mangá traz hoje são mais atuais do que eram 30 anos atrás. Fazem mais sentido hoje do que há 30 anos. Então é um negócio assim fantástico. Dentre essas questões, por exemplo, logo no começo ali, que aparece lá os políticos ali e tal, e fazendo aquele complô ali no primeiro capítulo do mangá e do anime, né? Aí eles estão naquela ali e, cara, tem uma reflexão muito interessante. Por exemplo, eles falam lá que estão fazendo lavagem cerebral, né, em pessoas ali, que é pra trabalharem pra outra nação, assim, né? Eles dizem assim, olha, se essas pessoas não trabalharem, se a gente não conseguir a gente tá sempre falta de mão de obra, se a gente não conseguir unir essas pessoas e fazer elas trabalharem por nós, a gente morre de fome. E aí ele fala isso aí. Aí se a gente fazer um paralelo, o próprio cara fala isso no mangá. No anime também fala, mas de novo, com o ritmo do anime você não consegue prestar tanta atenção e refletir sobre essas questões. O cara fala assim, isso na realidade é uma coisa bem socialista, se você parar pra pensar. Porque vai estar todo mundo ali igual, lavado cerebralmente, cumprindo com um propósito comunitário, enquanto nós os exploramos. E isso é muito importante porque no começo ali de toda a história, principalmente do mangá, de novo, você pega e tem uma explicação ali que todo mundo tá ligado neurologicamente, sabe?
Tá todo mundo ali, tem todo mundo numa rede. O Japão se tornou um conglomerado, assim, uma rede unida por conta da digitalização das coisas, né? Agora até a consciência ali é digitalizada. Então tudo pode ser feito num chip. Então você pensa, cara, olha o poder agora que a gente tem de unir todas as pessoas, de conectar todo mundo. E os prejuízos, e como isso pode ser prejudicial também. Tá? Por exemplo, nesse caso aí, de lavagem cerebral, que até conta ali no primeiro episódio, tal, todo mundo igual, todo mundo seguindo ali um padrão de lavagem cerebral, todo mundo igualizado por uma consciência coletiva. Quão atual é esse assunto? Quão importante esse assunto, inclusive. Sabe? Cara, e tem outras analogias ali também, quando os caras se ligam neurologicamente com a Major Kusanagi, eles começam a sentir coisas, e aparece um pouco mais disso no mangá. Aí um cara diz, mas que dor é essa no estômago? Major, que é isso que eu tô sentindo aí, que tu tá sentindo? Então, na realidade que eu tô com cólica aqui, porque eu tô naqueles dias, e aí é assim que tu te sente. Então é assim, então... Olha a reflexão, assim, você conseguir compartilhar sensações, então, e eu acho que isso é uma questão de que não é se vai acontecer, e sim quando. Tá aí o advento da IA que não me deixa mentir, é uma coisa, se você parar pra pensar, absurda. Você tem uma máquina agindo como ser humano, assim como tem no Ghost in the Shell também. O próprio anime mostra, tem uma guria lá que ela é uma máquina, ela não tem um fantasma, ela seria uma consciência, assim, a sua consciência, propriamente dita. Mas ela seria uma IA que controla um corpo que age como um humano e que ajuda eles exatamente como é nos dias de hoje. E essa história foi escrita 30 anos atrás, sabe? E é só uma questão de tempo até ter um robô que age assim, que aliás, já existem protótipos assim. Então por isso que eu digo, Ghost in the Shell hoje é mais contemporâneo do que era 30 anos atrás. Então é um negócio incrível. Mas por que eu tô falando disso? O que isso tem a ver com o ritmo do filme, por exemplo, né? O ritmo, a parte mais séria e tal. Presta atenção, o quão sério esses assuntos que a gente tá tratando. O mangá também tem esse clima um pouco mais querendo ser um pouco ameno, mas de novo, como eu falei, com todas essas situações sérias, esses assuntos extremamente sérios e contemporâneos que ele traz. Mas ele tenta pegar isso aqui, só que você sente ali por conta do ritmo, por conta que você não vê ali exatamente os trejeitos dos personagens, por conta que não tem animação, você entende a história como um pouco mais séria. Aí eu acho que o chegou lá, o cara diz, mano, olha a quantidade de coisa séria nessa história, olha a quantidade de coisa importante nessa história, olha a seriedade disso aqui tudo que tá sendo trazido. Vamos pegar e fazer uma história séria? Que eu acho que foi o mais acertado, pra te falar a verdade. O primeiro filme ali, ou mesmo Standalone Complex, é uma pegada muito mais séria. Eu até prefiro isso, mas é uma preferência minha, tá bom? Então, o que eu posso dizer? O anime tá certo em ter aquela pegada mais zoeira? Tá certo, porque fica um anime assim, que é mais leve, mais fácil de digerir, diverte pra caramba, os personagens são fantásticos, a animação é muito bem feita, que é raro de ver hoje em dia uma animação realmente bem feita. Muito bem feita. Os personagens, eu adoro os personagens. Cara, eles são separados assim, preto no branco. A Major, cara, tu te lembra certinho de tudo da Major, os trejeitos da Major todo. O Bato, tu te lembra todos os trejeitos do Bato. O Togusa, todos os trejeitos do Togusa. Inclusive o revólver que ele usa porque ele prefere revólver, né? E eu tô com ele. Até jogando videogame eu prefiro... Eu gosto de revólver. Então me diz, pega lá que não sei o que. Mano, me dá um 8 aqui, que mais lá com um 8 ontem eu matei 99 cara. Por que tu não fala que matou 100 de uma vez? Tu acha que eu vou mentir por causa de um só? É esse o nível que eu sou viciado. Mas enfim, então... O que eu posso dizer aqui pra vocês, tá? O anime tá certo em fazer isso? Tá certo. Só que ficou uma história mais amena, como eu acho que deveria de ser, por causa que o mangá, de novo, ele tenta ser mais ameno, mas ele traz questões super sérias. Eu acho que os dois mais certos são ou tu pegasse pra o negócio ser sério mesmo, que é os filmes, ou pra ficar na zoeira mesmo, que é o anime, né? Que esse novo que eu acho que tá bom. Então os dois estão certos. A grande questão é que os dois estão cumprindo propostas diferentes. Assim como o mangá estava fazendo também é uma proposta um pouco diferente. Mas é isso a minha opinião, cara. Eu acho que todos são certos, né? Depende do ponto de vista e depende também de um pouco do teu conhecimento a respeito da história, né? Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, aprendido alguma coisa em cima disso tudo, né? E até a próxima.